Muito bom dia! Pensou que a gente não estaria aqui hoje? Não, estamos aqui ao vivo para ter uma manhã gostosa com você nesse feriado. Alguns estão, descansando aí, estão em feriado, outros não. E estamos aqui ao vivo para conversar com você e um assunto muito gostoso. Muito bom dia primeiro, se você já tomou seu café, se não tomou ainda, se está tomando, bom apetite, né? E se vai tomar ainda também, bom apetite. Se vai preparar o almoço daqui um pouquinho também. Mas obrigada por você ter aberto a porta da sua casa nessa segunda-feira, né? E para ter um momento maravilhoso depois de um devocional incrível desse, né? Hoje nós vamos falar de missões urbanas. Você que mora na cidade, né, e que pensa em fazer missões, ou já faz missões, ou não sabe como fazer missões, esse tema, esse programa vai ser específico para falar ao seu coração. Que Deus nos use, nós temos um convidado muito especial, doutor nesse assunto, e aí a gente vai poder tirar todas as dúvidas. Eu já estou com o chat aqui aberto, pode mandar mensagem falando de onde você está nos assistindo, né? Dá um bom dia aí, fala onde você está e como que está o dia aqui. O sol já está aparecendo hoje, promete um calorzinho daqueles, né? E eu quero falar com você sobre missões urbanas, né? Às vezes a gente não sabe como lidar e tem muitas ideias que podem nos incentivar a dar um start, a ir em frente, ir adiante, levando a palavra, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? E diz assim, assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16, né? Esse foi um dos pedidos que Jesus Cristo deixou para os apóstolos. A missão de ser luz no mundo. Isso significa viver o evangelho em todos os ambientes, né? Pois um apóstolo que vive com dedicação e amor, a sua missão consegue vivê-la em qualquer circunstância, né? Mas como viver a missão no ambiente urbano? Onde as pessoas vivem em meio a tanta agitação. São Paulo que o diga, né, gente? A pregação informal, ela é missão e dever diário de todos. Um gesto altamente aplicável e necessário nos contextos urbanos. É a pregação informal que se pode realizar durante uma conversa. E é também a que realiza um missionário quando visita um lar. Ser discipulado, ser discípulo, significa ter a disposição permanente de levar para os outros o amor de Jesus. E isso sucede espontaneamente em qualquer lugar, na rua, na praça, no trabalho, num caminho. E é isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Falou um pouquinho ao seu coração? Aguarda aí que vai falar mais ainda, eu tenho certeza disso, porque eu tenho certeza que vai falar o meu também. Cada vez que a gente conversa com o nosso convidado de hoje, Dr. Rafael Gama, é uma chuva de bênção assim, do Senhor. Deus usa muito o Dr. Rafael e eu creio que hoje vai ser mais um dia, tá bom? Antes, vamos lá meditar no nosso versículo do dia, porque cada manhã nós temos motivos suficientes, infinitos, para louvar a Deus, agradecer pela sua graça, sua misericórdia nas nossas vidas, né? E a gente deve encarar cada novo dia com uma bênção e uma dádiva do nosso Criador. E assim a gente deve aprender a começar a cada dia entregando tudo nas mãos de Deus. E para isso, quero meditar com você nesse versículo de 2 Crônicas 15:7, que diz assim, sejam fortes e corajosos, pois seu trabalho será recompensado. Vou repetir, sejam fortes e corajosos, pois o seu trabalho será recompensado. Olha aí, tem muito a ver também com o seu trabalho de levar a palavra, né? Aonde você estiver, que bênção, gente. Fica aí um versículo, quem quiser depois fazer um devocional em cima disso, tá aí, 2 Crônicas 15:7, tá bom? Fica o nosso versículo de hoje para você. E vamos lá que o Manhã IPP tem um Instagram que chama Manhã IPP e lá a gente passa vendo todos os stories e tem muitos que nos edificam e a gente compartilha aqui para você. Eu já quero falar
Não segue o Manhã PP ainda? Vai lá no seu Instagram, se você tem Instagram, e nos siga, porque a gente vai seguir você de volta e acompanhar o que você tem postado e a gente compartilha aqui. E o que chamou a nossa atenção foi da Rita_Bido, que postou assim: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. É o que está lá em Mateus 5,7, da Rita Bido. Rita, obrigada. Muito bom ver seus stories, edificar a nossa vida e compartilhar com os outros. E o outro stories que nos edificou, suspeitamos em falar, né, mas é da editora Hebron, que é a editora Ezion, né? Desculpa, gente. Editora Ezion, que escreveu o seguinte: a alegria do Senhor é a nossa força. Já parou para pensar nessas palavras? Que a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor se agrada com o que Ele fez, com o que Ele faz, com o que Ele fará. Está lá em Neemias 8:10, dá para estudar mais a fundo isso, né? A gente interpreta do nosso jeito, assim, às vezes, mas se a gente for a fundo nesses versículos, fazer um devocional, a gente consegue descobrir mais intimidade com Deus, mais o que Ele quer falar em cada versículo, né? Então fica a dica de hoje aí da editora Ezion, né? Que foi o Stories que nos chamou a atenção e nós compartilhamos aqui com você. Antes, gente, de conversar com o Dr. Rafael, eu quero compartilhar com você notícias, porque nós temos todos os dias aqui na IPP-TV o Notícias do Bem, que é um jornal onde só traz notícias do bem, né? Um jornal tão sonhado por muita gente, agora ele existe. E eu quero, então, compartilhar uma pílula do que esse jornal é todo dia, para você poder conhecer um pouquinho, se você não conhece ainda, o que é esse jornal. A gente traz um pouquinho de notícia aqui no Manhã IPP. Vamos lá para as notícias de hoje. O governo federal apresentou o novo modelo da carteira de identidade nacional e o documento está previsto para entrar em vigor no dia 1º de março. A regulamentação da lei foi publicada no Diário Oficial. O prazo para que os institutos de identificação estaduais estejam prontos para emitir o novo documento vai até março do ano que vem. O documento vai trazer uma identificação única por meio do CPF para todo o país e poderá ser consultado pela internet a partir do recebimento. A autenticidade também poderá ser checada por QR Code, inclusive offline. A vida do brasileiro ficará mais fácil. Gradativamente, deixaremos de ter uma carteira de identidade para cada estado. São 26 estados e o Distrito Federal, cada um com a sua carteira. Isso vai acabar. Haverá uma identificação única do cidadão. Será a carteira de identidade nacional com padrão único de emissão, inclusive com QR Code. Válida em todo o território com todas as informações necessárias. Total transparência e segurança. O número do CPF passa a ser o único número de registro nacional. E estará disponível no aplicativo governo.gov.br. Isso, minhas senhoras e meus senhores, é modernização. O presidente sempre falou, isso é descomplicar a vida do cidadão. E o melhor de tudo, graças ao ministro Paulo Guedes, a carteira será gratuita. A nova carteira de identidade poderá ser considerada como um documento de viagem, já que vai entrar no padrão internacional e terá o mesmo código que consta nos passaportes. No início, ele só poderá ser usado em viagens para países do Mercosul. Nós estamos tentando melhorar os serviços públicos com esse atendimento digital, que o nosso presidente digital, no quarto maior mercado digital do mundo, no melhor governo digital das Américas, está registrando um avanço extraordinário. Nós estamos celebrando hoje mais um desenrolar, mais uma dimensão desse avanço, que é cada um ter sua carteira de identidade única, tudo digitalizado. Você abre empresas hoje em 24 horas, quando abrir em 6, 7, 8 meses.
Você consegue uma aposentadoria hoje em 40 minutos, vai lá, tecla, preenche e faz algo que antigamente você levava 6, 7, 8 meses fisicamente se deslocando de um serviço de um lugar para o outro. O objetivo do novo documento é simplificar a vida do cidadão, porque vai conter todas as informações em um só lugar, além de coibir fraudes. A Carteira Nacional de Habilitação continua sendo necessária, já que tem uma finalidade diferente. A emissão do novo RG deverá ser gratuita. Esse modelo não vai suprimir a parceria que nós temos com as secretarias de segurança pública dos estados. Elas também foram consultadas e contribuíram para esse modelo. Semana passada, todos os secretários de segurança estiveram em reunião no Ministério da Justiça. Nós apresentamos o modelo, o projeto, realmente fomos elogiados por todos. É um avanço, é um grande avanço para o Brasil. Que coisa boa, né? Muito prática essa carteira. E agora eu quero falar para você sobre a confissão de fé, que foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja e unir os cristãos numa mesma fé, né? Porque no mundo, historicamente, onde a igreja é atacada, historicamente, né, por heresias, falsos ensinos, ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus, que estão resumidos na confissão de fé. E a fé dos eleitos, esse material aqui composto por essas duas revistas, escrita pelo reverendo Arival Dias Casimiro, para que os leitores possam conhecer o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster usando o método de estudo indutivo. Esse método de estudo, né, tem aqui os textos, né, fala, e depois tem as perguntas que você tem que ir na Bíblia para responder. Então, esse é o método de estudo indutivo, né? E o propósito é que você constate, que você confira as doutrinas a partir da Bíblia, seguindo o texto da Confissão de Fé. E essas duas revistas, elas podem ser usadas tanto em grupo ou individual. Você pode fazer o estudo sozinho, pegar, comprar as duas, né, 1 e 2, e fazer sozinho em casa ou também no seu grupo. Pode ser o grupo da igreja, reunir umas amigas, grupo de jovens, grupo das senhoras, grupo que for, PG, né, para fazer o estudo em grupo também, é muito bom. E essas duas revistas, gente, elas já estão disponíveis aonde? Na editora ezion.com.br e tem preço especial de lançamento. Comprando o kit, você ganha 20% de desconto e ainda tem valores especiais no atacado. E eu quero te lembrar que na Ezion, o lucro das vendas, 100% dos lucros das vendas é investido em missões. Então, quando você realiza a sua compra, você se torna automaticamente o investidor da expansão do reino de Deus. Isso é perfeito, né? Um missionário online, você estuda, edifica sua fé, seu conhecimento, né? Sua intimidade com Deus e ainda investe em missões. Daqui a pouco a gente vai falar sobre missões urbanas. Voltando com notícias, com a divulgação dos resultados do Enem, os estudantes agora escolhem em quais instituições vão aplicar as notas. E quem não foi bem no exame já começa a se preparar para a prova desse ano. E nós preparamos uma reportagem especial para você. O Guilherme fez o Enem no ano passado e tirou nota suficiente para ser aprovado pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, em primeiro lugar no curso de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foram anos de estudo em escola pública, um esforço recompensado. Carregar o peso e o fardo do estudo, decidir, não, eu preciso estudar, vou estudar, e nesse momento foi quando eu comecei a ter a disciplina necessária para estudar 10, 12 horas por dia, que é o necessário para se passar no concurso de medicina. E consegui manter isso por boa parte do ano. Foi de março a novembro, né, quando foram as provas do Enem. Por acaso, a nota do Enem saiu logo depois de terminar o ciclo desse vestibular regional. E aí, chequei a nota, vi que era uma nota boa, uma nota adequada para o concurso de medicina. E na outra semana, já semana passada, foi o SISU, e é uma semana inteira de
como que um leilão de vagas, né, de acordo com a nota do Enem que tu tirou, e pude ir jogando para as vagas onde eu gostaria de saber. Tu pode selecionar a primeira e segunda opção e mudar essas opções de acordo com a tua colocação em cada dia. Então, primeira opção eu deixei a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a segunda, a das Ciências da Saúde, daqui de Porto Alegre. E no final acabei sendo aprovado pelo SISU, eu não precisei do ProUni, do FIES. Felicidade é grande, né? Eu sou muito grato a Deus, que me ajudou muito. Tive apoio de irmãos da minha família. É um tempo muito duro, de muito estudo, mas que é inviável sem apoio familiar. E o que mais passa na minha cabeça é gratidão por eu ter a oportunidade de ter isso. Quem fez o Enem em 2021 tem agora a oportunidade de se inscrever no SISU, que dá acesso às universidades públicas de todo o país, o ProUni, o Programa Universidade para Todos, que oferece bolsas integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas, e o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, onde o aprovado cursa a universidade particular e paga depois de se formar. Este professor de vestibulares explica que o período agora é de pesquisa. Porque estudar para o Enem não é só estudar o conteúdo, é se planejar, é entender a prova. Você vê como é complicado, como tantos detalhes que você tem aqui, e esses detalhes estão presentes tem que estar presentes na sua preparação. Então, se você não conseguiu agora, é você olhar para trás, analisar o que você fez de bom, analisar o que você fez que não foi tão legal assim e melhorar isso para buscar a sua vitória, para buscar a sua aprovação. Eu sempre lembro que só não passa quem desiste. Então, se você não desistir e buscar consistência, buscar constância, buscar melhoria no seu estudo, você vai alcançar a sua aprovação. Se você conseguir esse ano, se sua nota foi muito boa, eu fico muito feliz por todo mundo que consegue a aprovação, porque eu sei que é uma grande vitória e talvez a primeira grande vitória que a gente tem na vida é passar numa universidade, né? Olha aí, que notícias incríveis, né? Parabéns aí para o Guilherme também, que passou em medicina na URGS e estudou muito, né? O Guilherme, para todas as pessoas que se dedicam, estudam. Eu estou aqui com um convidado que também já se dedicou e já estudou muito, 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 muito. Daqui a pouco ele pode falar mais sobre isso também. Mas é importante, né? Se dedicar, estudar, e é isso daí, trazem resultados, né? Tá aí as dicas na notícia, né? Notícias do bem que vai ao ar logo em seguida do Manhã EPP, né, ao vivo aqui trazendo notícias do bem. Aquele jornal que você sonhou um dia, que só tem notícias que te deixam bem, não é aquele jornal que você assiste e você fica arrasado por não poder fazer nada com tudo que está acontecendo. E também traz informações importantes, né, sobre o que a gente precisa saber que está acontecendo no mundo, no Brasil e também na sua igreja missionária. Logo depois, hoje, com Tainá Félix e Matheus Santos, né, hoje, segunda-feira, tá bom? E também terça-feira terá notícias do bem, né? É isso daí, gente. E agora eu vou conversar com o Dr. Rafael Gama, doutor em História na Pontifícia, olha, quase que eu falei errado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em História do Cristianismo, História das Missões e História das Religiões. Ele é professor modular da pós-graduação da Faculdade Batista Teológica de São Paulo, professor do Seminário Teológico A.W. Tozer, coordenador de pesquisas do grupo TCRC Teologia Cristã e Religiões Contemporâneas do Labo PUC. É um servo e amigo de Cristo que, nas horas vagas, se infiltra nos lugares mais obscuros da cidade, procurando levar a única luz aos que estão cegos pela escuridão desse mundo. E é com muito prazer, muita honra que eu converso hoje com o Dr. Rafael Gama. Bom dia, doutor. Bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ótimo. Bom dia, Lídia. Bom dia para quem está assistindo. Eu espero que o tema que nós conversemos hoje edifique sua vida e incentive você a também fazer missões onde você esteja. Em especial, provavelmente, você mora nas cidades. Então, eu espero que você, a partir do que for dito, do que for conversado, você seja incentivado a fazer a diferença na cidade onde você está.
Que assunto, né, doutor? Que assunto para a gente falar. É muito importante. Nós somos suspeitos, né? Porque a gente sabe, a gente se conhece, nós somos da mesma igreja. A gente sabe que somos apaixonados por levar a palavra de Deus, né? E missões urbanas, Rafa, por que é tão importante? Eu queria te perguntar. Daqui a pouco você fala a importância, mas primeiro explica para a gente qual é o conceito, o que são consideradas missões urbanas? Vamos lá. Por que esse conceito, né? Esse termo específico, missões urbanas? Porque no decorrer das décadas, a gente passou a perceber que as cidades, o meio urbano, ele tem uma cultura específica, tem uma dinâmica social própria. Então, quando você vai fazer missões nas cidades, o modo de preparo, a forma como você se porta para fazer essa missão, é uma forma específica do que é no campo, por exemplo. Porque é uma outra cultura, é uma outra dinâmica social que você vai ter que enfrentar para você levar o evangelho. Então, assim como no campo ou em outro ambiente você precisa adequar um pouco a linguagem para levar o evangelho, que aí o evangelho ele é universal, mas a linguagem, o diálogo, como você vai dialogar com aquele interlocutor que está ouvindo a palavra, que está ouvindo o evangelho, precisa ser um diálogo que ele entenda. Então, nas cidades também é assim. A cidade apresenta uma dinâmica social específica, onde nós, quando vamos pregar o evangelho, nós, quando vamos fazer missões nas cidades, nós precisamos ter um tipo de postura específica para dialogar o evangelho nesses ambientes, nesse território urbano. E, Rafa, quem não tem esse conhecimento ainda vai falar, ferrou, eu vou ter que fazer um curso, como é que eu aprendo a fazer missões urbanas? Você não vai precisar fazer um curso porque você mora na cidade, você está inserida nessa cultura. Você está inserida aqui nessa dinâmica social. Então você já sabe como se portar porque você vive aqui. Então, com isso, basta simplesmente você comunicar o evangelho. E isso é a maior importância para os cristãos, né? Sim. E porque eu queria que você falasse dessa importância de comunicar, porque tem muita gente que não comunica, ou às vezes não fala no seu meio, onde está, nas pequenas, médias e grandes cidades, né? Por que é importante o cristão comunicar? Primeiramente, porque o que é interessante das missões urbanas, por mais que, de fato, como eu acabei de dizer, né, são missões em territórios onde a maior parte dos brasileiros já estão inseridos, cerca de 84% da população brasileira está em meios urbanos, está nas cidades, seja grandes, médias ou pequenas, mas muitas vezes as cidades te apresentam um tipo de dinâmica social, um tipo de cotidiano que te dificulta em comunicar esse evangelho. Um dos exemplos, acho que você até falou na introdução, exemplo de São Paulo, a correria do dia. Então você está constantemente aqui andando para um lado e para o outro, trabalhando em um local muitas vezes muito distante da tua casa. No trabalho você é muito mais cobrado, a concorrência é muito maior, e aí você começa a se preocupar com a tua própria performance no trabalho, para ser uma boa performance, você fica preocupado com os problemas da tua casa, você fica preocupado em N questões, e a parte do evangelho você vai esquecendo. Então é muito importante que você entenda que a tua principal missão é comunicar esse evangelho onde você está. Então é muito importante que você tente, no decorrer dessa dinâmica muito corrida que as cidades te oferecem, você consiga ter um tempo para parar, para planejar e para evangelizar as pessoas, os próximos que Deus vai mandar para você. Aí seja no teu trabalho, seja em outro ambiente que você congregue. Rafa, e você tem muita experiência também, né, de participar de avanço missionário, de evangelismo na própria faculdade. Você estudou muito, né, também. A gente acompanha o seu trabalho, seus estudos, sua caminhada. Graças a Deus, né, a gente pode caminhar juntos aí. E você tem muita experiência também em, assim, nesses diferentes contextos, né? Eu queria que você contasse alguma experiência que te marcou em missões urbanas, assim, uma das, porque eu imagino que deve ter várias aí. De fato tenho. Assim, para mim, como eu falo, é um tema que eu tenho muito prazer em falar, porque eu procuro praticá-lo. E eu estou há alguns anos praticando.
Uma das áreas que eu atuei muito foi nas universidades. Da última vez que eu vim aqui eu falei sobre isso. Muito bom. Né? Agora, experiências, além das que eu falei no último programa, eu lembro que uma que me marcou muito foi uma que eu vivi na praça onde eu evangelizo hoje, que é a Praça Roosevelt. É uma praça bem alternativa na cidade aqui de São Paulo. E a galera bem alternativa vai lá, a galera do skate, a galera do rock. E aí eu lembro, né? isso, do teatro, tem vários teatros ali, então a galera das artes se une ali também. E aí eu lembro que eu já fazia um trabalho nas universidades nessa época, e já era meio corrido, porque eu tinha vários trabalhos que fazia nas universidades, dos quais eu já contei para vocês. Sim, evangelizava nas militâncias, tinha um grupo de oração que eu organizava, depois me chamaram para ser líder da ABU, então Aliança Bíblica Universitária. Então já tinha uma vida, um cotidiano bem corrido, bem conturbado, mas o doutorado que eu tinha que terminar, enfim, dava aula no cursinho também popular no extremo leste de São Paulo, enfim, já era uma vida bem corrida. E nessa época eu morava no centro de São Paulo, na 9 de julho. E aí quando eu ia para PUC, ou então quando eu ia para outro local, até para a igreja, eu passava pela praça perto de casa, que é a Praça Roosevelt. Tinha que passar ali para pegar o ônibus ou para pegar o transporte público, o metrô. E aí nisso, nessa andança, sempre quando eu olhava, passava pela praça, eu pensava, nossa, ia ser muito bom se eu parasse aqui para evangelizar as pessoas, só que eu não tenho tempo. Porque eu já faço esse trabalho na universidade. E aí, nisso, eu ia passando, sempre pensava nisso, mas falava, não tenho tempo. Também tinha a Rua Augusta, que era lá perto, tinha vontade de evangelizar lá também, mas o tempo era curto. E aí, teve um dia que eu estava muito mal, estava passando por umas batalhas espirituais aí, e já era quase 2 da manhã, eu fui na praça e fiquei lá sentado no banco. É uma praça meio segura, porque você tem ali a polícia militar, você tem também a guarda municipal dentro da praça. Então, mesmo sendo de madrugada, passa uma certa segurança. Aí eu falei, bom, era 2 da manhã, eu vou sentar aqui e vou orar para falar com Deus. O pessoal, ninguém está me olhando muito, o pessoal está lá agitado, correndo, brincando, então, cantando músicas e tudo mais. Vou ficar aqui parado no banco falando com Deus baixinho. Eu fui falando com Deus com relação às minhas batalhas espirituais. E depois de mais ou menos meia hora falando com Deus, começou a vir uma vontade muito grande de evangelizar nessa praça. Uau. Muito grande. Foi surgindo, assim, uma vontade cada vez maior. Eu fui esquecendo dos meus problemas, das minhas lutas, e fui querendo evangelizar ali. E aí, depois de um tempo em oração, eu falei, vou tentar evangelizar alguém aqui. E é nisso que eu comecei. Aí eu mudei o meu tema de oração. Eu estava orando para Deus dar força, para eu superar meus problemas e minhas batalhas espirituais, e depois de meia hora eu já estava orando para conseguir evangelizar alguém lá. Nossa. E nisso que eu comecei a orar, repentinamente, começou a ter uma pequenina briga, assim, perto de onde eu estava. Um rapaz com violão estava brigando com um cara meio hippie. Eu falei, será que é um sinal de Deus aí? Olha. Aí, de repente, esse rapaz do violão sai comigo dele dessa briga e fala, não vou mais falar com você, não. E sentar bem perto de mim. E começa a tocar um violão junto com um amigo dele. Os dois começam a tocar o violão juntos, bem perto de onde eu estava, né? Bem perto de onde eu estava sentado. E na hora eu fui pensando, o que eu vou falar para ele? Como é que eu vou puxar assunto aqui? E para minha surpresa, ele puxou assunto comigo. Falou, não, vem tocar com a gente. E ficou os três ali, ele tocando violão, tocando diversas músicas, um rock nacional, Legião Urbana. E aí a gente ficou lá cantando junto. E eu comecei a orar mentalmente. Falei, como é que eu faço para evangelizar esse rapaz? Aí no decorrer da conversa, e eu sempre tenho um tipo de evangelismo bem relacional, acho que bem parecido com a introdução que a Lídia falou ali. Marcou muito, inclusive, sua introdução, Lídia, porque dialoga muito com o que eu penso, com o que eu faço. Que bom. Quando a gente estava ali dialogando, conversando, eu já fui falar um pouco do que eu fazia, e na época eu fazia doutorado em História do Cristianismo. Eu estava me especializando nisso. Então isso já chama a atenção. Então quando eu falei isso para ele já quis saber mais. O que eu achava sobre Deus, o que eu achava sobre religião. E a gente começou a conversar. A gente foi conversando, e o tempo passando. E a gente de vez em quando tocava também um pouco mais músicas. Quer dizer, ele tocava, porque eu não sei tocar nada, mas só sei cantar e canto mal. Mas ele ia lá, tocava. E a gente conversava tanto que teve um amigo dele, depois de um tempo foi embora. Ficou só eu e ele conversando.
E a gente continuou lá conversando, passou algumas horas, já era mais 3, 4 da manhã, e ele estava tomando uma latinha de cerveja. Aí, de repente, ele, no decorrer da conversa, ele larga um pouco a cerveja, pega um maço de maconha e começa a fumar. E a gente continua conversando e tocando violão. Nossa. Aí, depois dele fumar maconha um tempinho, começou a contar da vida dele, que ele tinha um relacionamento com uma namorada, mas era um relacionamento aberto, ele poderia ficar com outras mulheres e tudo mais. Gente. E aí, continuamos conversando. Depois ele larga a maconha, ele pega um saquinho de pó de cocaína e começa a... Não sei se você conhece, nem sei se posso falar muito disso aqui, mas enfim, ele começa a usar o pó. E eu ainda lá conversando com ele. Aí depois de um tempo, eu basicamente só ouvindo o que ele estava falando. Depois de um tempo, a gente parou. E aí ele falou, cara, quero te ouvir, quero conhecer sobre você também. Ele falou para mim, né? Me interpelou dessa forma. Então, beleza, comecei a falar de mim, mais coisas sobre mim. E aí, de repente, ele fala, cara, a gente está aqui há muito tempo. Você não bebeu nada até agora. Você não usou nada até agora. Por que você não tá... Se você quiser, eu te dou. Eu pago uma cerveja pra você. Ele, não, cara. Difícil beber. Eu não uso nenhuma droga. Ele, mas por que, cara? A gente tá conversando. Se você quiser, eu posso pagar uma cerveja pra você, pelo menos. Não, cara. Minha alegria tá em outro local. Olha que legal. Mas que local? Que alegria é essa que você tá falando? Aí eu comecei a falar, não, minha alegria tá em Cristo. Quando eu estudo história da igreja, porque eu quero entender como é que o povo de Deus age através da história. Cristo me satisfaz. Por isso que mesmo eu estando aqui solteiro, sem beber nada, eu estou muito feliz. E aí nisso, quando eu falei isso, ele ficou tão impactado que ele falou, cara, nunca ninguém me falou sobre Jesus dessa forma como você está me falando. Nossa. Isso me quebrou, assim. E ainda falei para ele o seguinte, olha, apesar de eu não ter usado nenhuma droga, apesar de eu não ter bebido nada nessa noite, não pense que eu sou mais santo que você. Eu sou tão pecador quanto. E comecei a citar Romanos para ele, comecei a falar sobre a depravação total dos seres humanos e comecei a evangelizar mesmo, pregar o evangelho para ele. E ele repetiu, falou, olha, ninguém nunca falou de Cristo dessa forma para mim. Nessa hora, eu falei, eu tenho que vir para cá. Não tenho quase tempo, mas eu preciso vir para cá também. Vou ter que arrumar um tempo na minha agenda de também vir nessa praça. Então, além das universidades, além dos outros locais, além do meu doutorado, além do cursinho que eu dou aula, eu vou ter que vir para cá para essa praça também. E evangelizar aqui. E aí você continuou indo lá? Continuo. Fiquei lá desde essa época, isso era 2017. Eu fiquei indo até a pandemia. Nossa. Até a pandemia. Que história forte, Rafa. E assim, você vê que, por exemplo, eu já não sei se eu aguentar esse pique de ver alguém, talvez, né, usando tudo isso na frente. Às vezes a gente tem barreiras, eu queria falar de barreiras. Deus capacita pessoas a irem, né, a falar do evangelho, assim. Eu acho que eu já ia ter um pouco de resistência. Eu queria que você falasse sobre essa resistência, assim, mas e também como Deus escolhe pessoas para irem em determinados lugares, né? Essa questão da resistência, ela dialoga com isso que você falou, a escolha de pessoas para ir em determinados lugares. Ai, que bom. Então, é muito importante que você entenda onde Deus está te chamando para ir. Boa. E muitas vezes, esse chamado não é algo tão sobrenatural que Deus vai abrir uma sarça ardente na sua frente e vai falar para onde você tem que ir. Muitas vezes, Ele já te coloca naturalmente no local. Se você está na sua universidade, a sua universidade é o local que Deus te chamou para ir. Se você está no seu trabalho, o seu trabalho é esse ambiente. E tem muita gente que nesse ambiente pode estar como esse garoto que eu acabei de falar. E que você tem força ali. Talvez era uma cena talvez pesada, né? Assim, que Deus te capacitou a estar forte ali para ver essas coisas e ficar firme, que nem você falou, assim, de poder conseguir ver e ficar tranquilo, assim, entendeu? Não ficar chocado, né? Essas coisas também mexem, porque a gente fala, nossa... Eu acho que mais que pega o cristão, né? Não estou capacitado, mas eu acho que quando Deus coloca também, vem uma coragem sobrenatural, né? Com certeza.
vem uma coragem sobrenatural. Acho que pode acontecer o que acontecer, você vai falar, mano, Deus quer atingir aquela alma. É um amor por almas que você fala, mano, pode estar acontecendo o que for, né? Sim, sim, com Como é que foi certeza. essa experiência para você de ver, meu, porque é muito louco, de repente, uma coisa que não faz parte da sua vida, tipo, pode acontecer na sua frente, assim, não é? Sim, sim. É que não faz parte da minha vida agora, mas eu não fui cristão a minha vida inteira, né? Então, Sim. quando eu não era cristão, eu andava com uma galera bem alternativa. Então, perfis como o desse rapaz, eu conheci alguns. Tá. Tá Mas, vendo? Usa, né? sim, sim. Deus usa bastante. Mas o que eu digo é o seguinte, exatamente isso, essa questão do chamado. Quando você... Chamado é uma questão tanto de uma vocação interna quanto as condições que você está externamente no momento. Então, a providência vai te guiando para um local onde você, onde Deus te habilitou em estar. Então, eu trabalho num banco. Esse banco é o teu ambiente missionário, é o teu campo missionário, é ali que você vai atuar. É claro, tem alguns que vão ter um chamado específico para trabalhar como um missionário em tempo integral, certo? Eles aí já podem ir para outros países ou trabalhar também na área urbana como missionário em tempo integral, onde você tem uma igreja que ajuda, onde você tem onde você tem outros fornecedores que te ajudam, irmãos em Cristo, que te ajudam na missão. Também é um chamado específico, que aí você pode balizar se você tem ou não, e se você tem, que bênção, que privilégio é esse de trabalhar para Deus dessa forma tão integral. Mas, se você é alguém como eu, mais leigo, e eu faço questão de ser leigo, porque eu gosto muito de ser, pelo menos por hora, né? Vai que Deus me chama também para um dia trabalhar como missão de tempo integral, mas eu gosto muito de ser leigo, principalmente para mostrar para as pessoas que dá para você ser para você fazer missões de forma ativa, para você evangelizar de forma fervorosa, sendo uma pessoa com emprego comum. Sendo uma pessoa, sendo um professor, sendo um bancário, sendo um faxineiro, sabe? Sendo diversas outras, nesse leque de opções profissionais que a gente pode fazer um diferencial como discípulo de Cristo no ambiente que a gente está. Ô, Rafa, o que te move? Porque você estuda história do cristianismo, você é doutor em história do cristianismo, você tem uma paixão por alma que dedica a sua noite, madrugada inteira do lado de uma pessoa ali que muitos poderiam dizer assim, isso não tem jeito. E muitas vezes nós somos essas pessoas que não tem mais jeito, né? Entre aspas, gente, calma. Né? Mas eu queria te perguntar, o que te move? O que me move, com certeza, além do amor por Cristo, é o amor por essas pessoas. Amém. Quando esse garoto fala, ninguém pregou para mim da forma como você pregou, isso me move de uma forma, de uma tal maneira que eu falo, eu preciso estar aqui. Até porque ele não foi o primeiro que me disse isso naquela praça. Uau. Isso porque eu só estou falando daquela praça. Eu nem estou falando, eu nem comentei ainda quando trabalhei 1 ano com o projeto Resgate na Cracolândia. Verdade. Olha, arrepia, cara. Porque eu lembro do outro testemunho também, que você contou no outro programa. A gente vai lá no IPP Play e coloca lá, né? Missões nas universidades. Sim. E continua. Então, para mim, me move muito entender que existem pessoas que não estão ouvindo o evangelho, muitas vezes ouvem o evangelho distorcido, dependendo de qual igreja prega, né? Tem boas igrejas, mas também tem muito joio no meio do trigo, certo? Tem muitas igrejas que distorcem o evangelho, e muitas vezes esse evangelho distorcido que chega até eles, ou aquela igreja ali que não tem seriedade no trabalho, que chega até eles, a fama dessa igreja chega até eles, chega até essas pessoas, e quem está ali querendo pregar o evangelho, quem tem uma boa base doutrinária, inclusive, para isso, para ir até lá, muitas vezes não vai. Por esse medo que você citou, eu não estou preparado. Imagina alguém usar droga na minha frente, o que eu vou fazer? Então, entender justamente que Deus capacita, e Deus capacita não é só um jargão, gente. Deus é um ser onisciente, onipresente, onipotente, santo, que se você é cristão, você é templo dele, ele está dentro de você, através do Espírito Santo. É muito poder. É verdade. Não tem caráter ruim ou droga ou drogados que espantam o Espírito Santo. Entende? Então, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem que carregar todo esse poder dentro de você.
É verdade. Carrega todo esse poder, então vai para cima, vai para a rua e proclama esse evangelho, porque vai ter um Espírito Santo que vai te dar poder para isso. É verdade. Recebereis poder, Atos 2. Fala a Deus, né? Coisa boa. Meu Deus do céu. E, Rafa, evangelismo relacional, achei interessante, né? Fala sobre isso. Então, demais. Eu achei tão legal quando você citou justamente esse termo, porque é a minha forma de evangelizar. Ah, muito bom, É né? claro, já evangelizei lá daquele evangelismo do papelzinho que você vai lá e entrega, inclusive Sim. já evangelizei junto com a Lídia, dessa muito forma. Bom, é muito Também bom. faço, também tem sua eficácia, também tem bons testemunhos, mas o meu perfil é esse evangelismo relacional. O que é isso, né? Esse evangelismo onde você senta com a pessoa, onde você se relaciona com ela, onde você a ouve. Uma experiência que eu tenho em evangelismos urbanos é que essa dinâmica social da cidade, que envolve muita aceleração, e ela... Vou abrir um parênteses rápido histórico aqui, só para não perder o costume como professor, tá? As cidades, historicamente, digo a nível milenar, tá? Ela tem essa característica de aceleração. Por que isso? Porque, normalmente, nas cidades, elas historicamente oferecem muitos serviços para as pessoas. Então, você tem desde o comércio, é muito comum a cidade ser atrelada ao comércio. Você vai ver isso na Roma Antiga. Você vai ver isso nas cidades modernas do século XVI. Você vai ver isso nas cidades de antiguidade, como a Babilônia, por exemplo. Você vai ver a cidade atrelada ao comércio, atrelada ao consumo e atrelada a diversas funções que as pessoas ocupam para conseguir estruturar esse território que é chamado cidade. O Estado, o governante, as pessoas que moram nela, tudo isso, para administrar uma cidade, para uma cidade ganhar vida, é necessário que ela ofereça diversos serviços e funções para as pessoas e que elas executem esses serviços e funções para que a própria cidade consiga continuar sua dinâmica social. Então, o tempo da cidade é o tempo do serviço, diferente do tempo do campo. O tempo do campo é o tempo da terra, da natureza. Então, você espera a colheita, você espera o tempo da colheita. Você tem o teu período de trabalho, muitas vezes dialoga com o período do pôr do sol, do nascer do sol. Nas cidades, não. É o tempo do serviço. Ele já tem que estar aqui tal horário para ir para a IPTV para a gente conseguir passar o programa para vocês. Eu tenho que estar em determinado horário para dar aula ali para os meus alunos e depois sair em determinado horário, porque a escola tem que funcionar, porque o seminário tem que funcionar, porque as pessoas pagaram para estar ali. E isso envolve uma dinâmica, uma corrida de tempo que faz com que as pessoas tenham uma vida mais acelerada. Isso aconteceu, inclusive, na Roma Antiga. A Roma Antiga enorme, que era aquele império romano enorme, com diversos outros povos atrelados a Roma. Para você conseguir administrar todo aquele império com todos aqueles povos, o império tinha que correr, levar soldados para cá, ver como é que estava o comércio em cada cidade. Os comerciantes precisavam agir e precisavam fazer o seu comércio da melhor forma possível, com o maior número de clientes dos mais diversos povos. Então era uma vida acelerada. Tanto é que quando, no livro de Marcos, que é um livro escrito para romanos, para mostrar a cultura judaica para os romanos, para que eles entendessem também quem era o Cristo, é o livro mais curto e mais direto dos 4 evangelhos. Porque a vida do romano era acelerada. Olha isso. Então, a mesma coisa no século XVI, a mesma coisa em São Paulo. Eu e a Lídia, como 2 migrantes que somos, a gente sabe a diferença em estar em uma cidade não tão grande assim, uma cidade de médio porte, para uma cidade como São Paulo, essa megalópole. Então, é mais corrido mesmo. Então, nessa vida corrida dinâmica, que como a gente falou no início, a gente tem que se adaptar a ela, muitas pessoas, e eu percebi muito isso em São Paulo, por isso que eu passei a gostar muito de fazer missões nessa cidade, eu percebo que tem muitas pessoas que, por conta desse dinamismo dessa corrida, eles começam a se fechar muito nessa área relacional. Verdade. Muito. Então, eles se relacionam muito pouco, porque eles têm um trabalho muito intenso, porque eles têm ali uma vida de estudos muito intensa. Então, falta muitas vezes em São Paulo relacionamento. Falta. E eu vi, essa é uma área que está faltando.
as pessoas têm dificuldade de ser ouvidas. Até mesmo em alguns evangelismos que eu fui com outras igrejas, que tinham ótimas intenções de evangelizar nas ruas, evangelizar em áreas urbanas, mas na hora que elas iam evangelizar, elas falavam do evangelho ali, mas nem perguntavam o nome da pessoa. Nem paravam para ouvir a pessoa. E aí, às vezes, até o evangelho está ali correto, sendo pregado de forma correta, mas a pessoa mal parou, você mal parou para ouvir, para dar uma importância mínima de alguns minutos para ela, para entender que pessoa é essa que está na tua frente. Sabe aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que eu acho fantástico, para mim é um exemplo de evangelismo, onde ele vai dialogar, e no decorrer do diálogo ele fala que ele é o Messias, que ele vai curar a sede dela, mais do que aquele poço. Então, é isso que muitas vezes falta. É verdade. Porque a cidade, nessa dinâmica social, não deixa a gente parar para ouvir a pessoa. E esse evangelismo relacional, para mim, quando eu tentei aplicá-lo, eu tive 100%, não vou dizer 100%, vai 95% de acerto em conseguir pregar o evangelho para as pessoas. De abertura. Você vê como as pessoas estão sedentas, exatamente, né, Rafa? Fala que a colheita, né, tá pronta ali para fazer, só que faltam os trabalhadores, né? Sim. É muito forte isso. Olha só, a Estela Mares falou: bom dia, graça e paz. Deus me chamou aqui em minha comunidade, que estou inserida desde a minha infância. Estamos fazendo trabalhos onde vejo o agir de Deus, mas ainda tem muita resistência, de pessoas, principalmente mulheres, donas de casa. Olha isso. E precisamos de muita estratégia para alcançar essas pessoas. Olha só que interessante, mulheres. Rafa, eu percebi isso quando a gente fazia avanço missionário, as pessoas de cara falavam assim: da igreja não quero, tem muita essa resistência de começo. Mas se for esse relacional, não foi religiosidade, né? A gente viu tanta transformação do rosto, assim, da pessoa, resistente, e aí você começa a conversar, a pessoa vai soltando, solta o problema, de repente a pessoa, quando você está saindo, já a pessoa não quer que você vá embora, a pessoa já está com outra expressão, uma leveza na expressão, né? É impressionante o que Deus faz, e com gente, apesar de nós, né, que a gente falava assim, como é que eu vou levar a palavra de Deus? É muito forte, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de pessoas que são resistentes. Assim. Você lembra de um avanço missionário que nós estávamos juntos em Orlândia? Sim! Você lembra de um rapaz muito agressivo numa praça? Lembro. Lembra? Você lembra? Eu vou contar detalhes para você como foi que eu cheguei nele, tá? Nessa época, inclusive, acho que eu já trabalhava na Cracolândia, então eu já estava até acostumado com esse público. Para quem não sabe, para quem não conhece contar essa história, a gente estava no avanço missionário dentro de Pinheiros mesmo, evangelizando. Ali estava também nesse avanço, com diversos outros jovens e pessoas da igreja. E aí a gente estava numa praça, era na cidade de Orlândia. E a gente estava numa praça, e nessa praça tinha um rapaz que ele estava visualmente, claramente meio embriagado, um rosto muito machucado, quase desfigurado de tão machucado que estava, e ele estava muito agressivo. Quando alguém chegava nele, ele falava: fulano quer me bater. Aí geralmente algum outro jovem ia lá, tentava chegar nele para evangelizar, ele fala: não, ele quer me bater, ele quer me bater. E quando ele falou ele quer me bater, ele já queria se defender e queria agredir a pessoa que ele falou que queria bater nele. É claro, ninguém queria bater nele, todo mundo queria sentar e evangelizar. E aí, eu percebendo isso, o que eu falei? Eu tenho que, assim como Jesus fez com a mulher samaritana, eu tenho que achar um ponto em comum que faça com que ele me ouça de uma forma onde eu quebre essa barreira do medo. Ele está claramente com medo de que alguém venha e agrida ele. Ele está embriagado, ele não está muito racional. Então não tem como eu ir forçar uma conversa muito direta, porque ele pode, no imaginário dele, pensar que eu também quero agredi-lo. E aí, como eu vi que ele estava bêbado, ele estava com uma garrafinha de caipirinha. Caipirinha não, como é a toabazinha? Gordinha que tem. Uma bebidazinha de R$2, que eu esqueci agora o nome. Acho que é cachaça. É cachaça. É uma cachaça bem que vem no potinho, assim. Ele tava bebendo isso. Aí eu fiz assim pra ele, meio que chamando ele pra beber. E aí ele entendeu que tava chamando ele pra beber de fato bebida alcoólica junto com ele. Aí quando ele falou isso, ele ficou ali, ele desarmou e veio junto comigo e falou: vamos beber. Aí a gente me afastou um pouco do grupo, e eu fui no barzinho, acho que ele ficou mais empolgado ainda, aí eu peguei uma garrafa de água, comprei e falou: vamos beber, vou beber água aqui.
Só que nisso, nessa brincadeira, ele falou, não, você não vai beber cachaça. Eu falei, não vou beber água, vamos bebendo, vamos conversando. Mas nisso desarmou e fez com que eu conseguisse entrar no contexto dele e conversando com ele. E na conversa ele começou a contar, olha, eu fui expulso de casa com 12 anos, porque meu padrasto me batia. Eu fui para outra casa, e na outra casa a pessoa me maltratava. Eu fui para um abrigo, as pessoas me batiam no abrigo. E constantemente era essa a ideia. Ele ia para um local e apanhava no local onde ele estava. Meu Deus. E lá naquela praça, tinha ali, era um território que, pelo que a gente percebia ali, o PCC, ele também, Meio que tomava conta ali daquele espaço. E os chamados disciplinas, que são aqueles que tomam conta do espaço onde o PCC está de olho, esses disciplinas meio que também não gostavam muito dele porque ele era muito arisco. Só que os disciplinas não conversavam com ele. Os disciplinas iam lá, se ele perguntasse alguma coisa, batiam nele. Aí o porquê do rosto dele desfigurado. Nossa. E a gente conversou, e aí eu comecei, ele conseguiu sentar comigo. Tem até a foto, eu até postei recentemente essa foto no meu Instagram, minha e dele. Eu tava com um Black Power enorme, assim. E a gente conversando, e na conversa eu comecei a falar de Cristo, o quanto que Cristo poderia mudar a história dele. Apesar de parecer impossível, mas Deus é o Deus do impossível. Nada que é humanamente impossível para nós não é impossível para Deus. E a gente conversando, aí depois de um tempo eu tive que ir embora. Ele falou, não vai embora não, cara. Aí bate daquela dorzinha, né? Oh, meu não vai embora não, porque todo mundo me maltrata e você não me maltratou. Não. Ele me quebrou nessa hora, mas eu prometi que eu ia... Orei com ele naquele dia, prometi continuar orando por ele. Infelizmente não tenho mais, perdi o contato. Espero muito que ele esteja bem, espero muito que a palavra que eu lancei naquele dia tenha sido lançada no coração dele. Mas é isso. Esse evangelismo relacional muitas vezes desarma a pessoa porque você a escuta, você escuta a história dela, você a ouve, e a pessoa, quando ela é ouvida e quando ela fala sobre a história dela para você, sobre o que ela pensa, sobre seus ideais, ela fica muito mais aberta a te ouvir. Então, mesmo se você tiver uma ideia muito contrária dela, como é o caso de muitos evangelismos, onde a pessoa, não tenho tempo não para te ouvir esse negócio de Jesus, essa paradinha, essa história para boi dormir. Mas quando você para e ouve essa pessoa e se relaciona com ela, depois de um tempo que você a ouve, normalmente ela para te ouvir também. Ela para escutar a sua ideia. Exatamente. E, Rafa, tem aquela passagem também que uns plantam, outros regam, outros colhem também, né? Não tem como também você conseguir dar manutenção para todo esse evangelismo, mas a gente crê no trabalho de Deus, a gente vê que, por exemplo, eu acho que você já deve ter encontrado alguém que falou para você assim, nossa, você me falou uma coisa uma vez que aquilo não saiu da minha cabeça. Eu acho que isso é Deus agindo, sabe? Com certeza. Porque ele age apesar de nós, muitas vezes, nem a gente lembra alguma coisa que falou e a pessoa vira para você e fala, nossa, você falou. Aí você vê como fica, né? Como é importante esse dedicar de tempo, né? E eu queria que você falasse sobre a importância... como é que a gente pode incentivar as pessoas a praticarem, né? Seja no metrô, seja onde estiverem, como despertar, como que a gente pode incentivar as pessoas a praticar isso? Vamos lá. Como praticar esse evangelismo onde você está, certo? E onde você está, não digo nem só trabalho e casa, mas onde muitas vezes um passeio onde você... Às vezes dentro da igreja, né? Dentro da igreja mesmo, é importante. Precisa, às vezes. Algo que me ajuda muito, tá? Porque a gente sempre fala, não, tem que ter a coragem de ir lá conversar, mas muitas vezes a gente não tem coragem. Eu sou extremamente tímido, para você ter uma ideia. Então, esse evangelismo relacional, inclusive, funciona comigo porque conhecer a pessoa antes de falar o evangelho, para mim, até ajuda muito a lidar com a minha timidez. Mas como comunicar e ser essa pessoa que vai ter esse rompante de coragem, primeiramente com oração. Porque é o próprio Espírito Santo que dá esse rompante de coragem. Nós normalmente não temos. Nós normalmente somos mais recolhidos mesmo. Nós normalmente temos medo do julgamento do outro sobre nós. É natural do ser humano. Então, quando a gente recorre ao Espírito Santo,
que nos dá esse caráter de Cristo, para que a gente tenha esse rompante, essa coragem de ir lá pregar o evangelho, isso já é a base para a gente iniciar esse processo de evangelização do outro. Então, primeira coisa é isso, ore, clame a Deus. E ainda nessa dica, é muito comum, e eu posso dar outros exemplos aqui, de quando essa oração ocorre, quando a gente está orando, às vezes internamente, às vezes mentalmente, Deus, eu quero evangelizar aqui, o que eu faço? Deus dá uma oportunidade. Quando eu estou por aí, nas noites de São Paulo evangelizando, eu sempre faço oração e Deus abre pontes assim, sobrenaturais. Foi onde eu mais tive experiências fortes com Deus, foi assim, dessa forma. Orando para Deus abrir uma ponte entre eu e alguma pessoa para eu poder evangelizá-la, e Deus abre essa ponte de uma maneira sobrenatural, assim, de uma maneira que me surpreende muito, assim. Minha fé cresceu muito com o evangelismo por conta disso. Posso dar um exemplo? Não sei se dá tempo. Claro, por favor. Mas eu lembro de um caso, também na praça que eu evangelizo, na Praça Roosevelt. Havia um caso de um rapaz... Não, nessa época já tinha um grupo que eu já conhecia, que eu já evangelizava, já estava bem turmado nessa praça, já estava lá mais de um ano evangelizando. Então, muitos jovens dessa praça já me conheciam, já sabiam que eu era cristão, já me ouviam. Um já até veio na igreja, inclusive, aqui. Que legal, Rafa. E aí, nessa dinâmica, eu cheguei lá na praça, já conheci as pessoas, já conheci esse grupo que eu andava. Cheguei, falei, cumprimentei normal, eles estavam lá tocando violão. Cheguei, cumprimentei e fiquei lá. Aí, de repente, aparece um rapaz que eu não conheci, que eu nunca tinha visto. E começa a falar com uns amigos ali que eu já conhecia. Aí, de repente, ele vai chegar até a mim e se apresenta, né? Aí ele fala, meu nome é Enos. Aí eu falo, o Enos, cara, é filho de Sete. Aí ele, como assim, você conhece a Bíblia? Eu falei, conheço. Aí ele, é sério, você conhece a Bíblia? Eu falei, não conheço, sim. Aí ele falou assim, tá brincando comigo, foi embora. Aí eu, beleza, né? Aí dá 5 minutos ele volta. Você conhece a Bíblia mesmo? Eu falei, conheço. Mas você é cristão? Eu falei, sou. Aí ele, não, você não é cristão, porque senão, se você fosse cristão, o que você está fazendo aqui? Olha isso. Aí eu falei, eu estou aqui justamente porque eu preciso estar aqui para falar sobre Cristo para as pessoas. Meu Deus. Aí ele, eu não quero mais te ouvir, cala tua boca. E foi embora. Não demorou 5 minutos, ele volta, fala, eu quero conversar com você, vem cá. Aí ele senta, aí eu sento na frente dele, e ele fala, e conta mais essa história de você cristão e estar aqui. Eu comecei a explicar o que eu fazia na rua, se você já no ministério, o que eu fazia nas cidades e tudo mais. E ele ficava de uma forma muito agressiva, assim. Tive umas 2 vezes que ele falou, tenho uma vontade de dar um soco agora que você não tem noção. Já falaram isso quando eu peguei a Bíblia uma vez, eu entendo. Que loucura. E aí eu falei, aí teve uma hora que ele falou, cala tua boca. Eu falei, bom, você me chamou para conversar. E eu não vou calar, não vou parar de falar de Deus só porque você quer. Se quiser bater, pode bater. Olha, eu não sou a pessoa mais corajosa do mundo, não, tá? Mas é aquilo que a gente falou de início. De fato, o evangelismo, por conta do Espírito Santo, você ganha essa coragem. E aí eu fui orando mentalmente. Falei, bom, alguma coisa tem aí. E eu preciso que Deus me dê essa capacidade de pregar o evangelho para esse cara. Tem alguma coisa incomodando ele. Tanto é que chegou depois um outro rapaz, que eu já conhecia da Roosevelt, sentou do meu lado, porque ele ficou preocupado comigo. E depois de um tempo ele até falou, Rafa, toma cuidado porque a gente não sabe se ele está com uma faca ou não. Às vezes toma cuidado com isso, então eu vou ficar aqui do teu lado, tá? Beleza. Ficou os 3 conversando, depois ele foi embora. Aí depois até chegou um amigo meu que já estava evangelizando junto comigo, o Matheus, ele ficou junto comigo, a gente ficou conversando. Depois de um tempo, esse rapaz meio agressivo volta novamente e fala, me prova que você é cristão. Ai, caramba! Eu falei, eu não tenho como te provar, assim, mas eu tenho uma Bíblia que eu trouxe aqui. Aí eu tinha na mochila uma Bíblia que um amigo meu tinha me dado, que é uma Bíblia do Mackenzie. Aí eu tinha, por coincidência, tinha levado essa Bíblia na mochila nesse dia. Peguei a Bíblia, falei, tá aqui a Bíblia. Ele, cara, você é cristão mesmo, né? Eu falei, sou. Olha isso. Aí depois ele sumiu de novo. Depois de 1 hora, ele volta, aí já tava eu e meu amigo. Ele volta e fala, cara, tem que conversar com você. Ele já é um pouco mais calmo. É o seguinte, eu tava meio mal hoje,
eu não gosto de igreja, eu não gosto de nada. Deu a entender, ele não falou isso claramente, mas deu a entender que ele já tinha sido de igreja e largou. De alguma igreja e largou. Aí ele falou, eu não gosto de igreja, não gosto de nada, estou envolvido com outra coisa, com outras religiões e pá. Mas eu estava muito mal. E aí, por estar muito mal, hoje eu resolvi falar com Deus. E quando eu falei com Deus, não demorou 5 minutos e você chegou. Meu Deus. Isso me impactou muito, assim. Você chegou. Aí ele pegou, abraçou eu e o Matheus e falou obrigado. Meu Deus. Rafa, a gente precisa ser mais corajosos, né? Sim. E aí uma coisa que eu acho que eu falei na última vez, eu falo agora para vocês, se a gente fica muito recolhido em casa e a gente tem esse chamado, mas não vai, a gente perde essas experiências. Não tem nada que pague experiências como essas, de verdade. É nisso que os anjos anelaram para escutar em nosso lugar? Sim, exatamente. Ai, como essa passagem fala comigo. Eu sei, Rafa, porque eu sou assim, eu lembro, só para dizer, a gente acha que a gente é medrosa, que nem eu falei da situação antes ali, mas um dia eu cheguei na estação do metrô e tinha um cara e falou, só estava eu e ele, 7 horas da manhã de sábado, eu estava indo para outro trabalho, né, saindo aqui da igreja, e ele falou assim, se eu me jogar ali? Aí eu falei, e se você não se jogar? Tipo, são umas coisas que vêm assim, que sim. você fala... Ele era aidético, estava alcoolizado, voltando da balada, era homossexual e tinha tentado se matar várias vezes. E Deus foi me dando ali aquelas estratégias, uma loucura. E aí ele falou... Aí ele mudou a cara, assim. E aí... Eu falei de Deus, eu falei que alguém já tinha morrido no lugar dele, por isso que ele não tinha conseguido se matar, né? Mas umas coisas que você fala, da onde que vem? Né? Aí ele entrou no trem, o trem lotado, e aí eu entrei junto e ele continuou falando comigo. Aí ele falou, e por que Deus não me salvou? Você já viu alguém, tipo, aidético por graça de Deus? Ele perguntou se eu já tinha visto um aidético ser curado, e eu, pela graça de Deus, já tinha visto, né? Lá no Rio Grande do Sul, uma menina que já tinha sido. Eu estou contando para provar para a glória de Deus isso também. E aí eu falei, já vi sim, e com autoridade, aí ele ficou assim... Aí ele falou, me dá seu telefone, eu quero falar com você. Aí eu falei, dei, né? Porque eu falei, vai que ele precisa. Dei meu telefone. Se poucas pessoas a gente dá o telefone, a gente indica a igreja e tal, tem que cuidar, tem todos esses cuidados que a gente sabe. Mas dei. Eu falei, vai que ele precisa, não vou deixar de dar ajuda. E aí no final, e aí ele falou, isso tudo o trem assistindo, né? Você já viu né, essa cura? E aí ele falou... Aí eu falei, tchau, amigo, preciso descer. Ele falou, eu acho que você precisa mais de Deus do que eu. Eu falei, tem razão, eu preciso muito desse Deus todo dia. Aí eu falei assim, né? Aí você vê como que acontece essas coisas, Rafa, não dá para trocar por nada, né? Porque aí eu fico pensando, os anjos anelaram para escutar, tá no nosso lugar. E a gente tem essas experiências. E por que eu contei isso? Para fortalecer essa ideia de que a gente precisa viver essas experiências, né? É muito gostoso. E quantas vidas são alcançadas? Agora eu quero pedir para você, Rafa, te agradecer muito, porque sempre conversar com você, fazer avanço missionário com você, nós somos edificados. Glória a Deus pelo seu amor por Cristo, assim, pela sua paixão por Cristo. Eu desejo que muitas e muitas pessoas, e principalmente que nós possamos andar do lado de pessoas assim, que são apaixonadas por Cristo, que têm a vida mudada por Cristo e querem que a vida de outras pessoas sejam mudadas também. Eu quero te agradecer por você vir aqui, por você se dedicar tanto, ser um exemplo para a gente, e pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, por favor. Ótimo, deixo sim. Acredito que uma mensagem que é muito importante é você entender justamente parte do que a gente falou aqui sobre essa importância de você ir e, mesmo com esse medo, entender que vá assim mesmo, dê esse primeiro passo para, na sua cidade, fazer a diferença, porque você tem o Espírito Santo dentro de você que te capacita. Ele que vai te dar essa sabedoria, esse discernimento de ir lá, dialogar, conversar e evangelizar as pessoas. Ele que vai te dar essa pulsão missionária de você fazer diferença onde você está. De ser sal e luz onde você está. Então, é importante que você tenha essa consciência. Deus é que vai cuidar de você, Ele nunca vai te abandonar. Então, no decorrer ali do fogo cruzado, do evangelismo, Ele vai estar com você. E não só isso, Ele vai te dar experiências maravilhosas com Ele. Sua fé vai ser edificada, vai ser transformada nesse processo. Então, vale a pena dar esse primeiro passo
e ser aí essa pessoa que vai fazer a diferença na sua cidade, no local onde você está, onde Deus te chamou para estar. Nossa, que bênção, Rafa. Obrigada. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Que Deus continue te usando e dedicar seu tempo com a gente. Obrigada, Rafa. Nada, Deus eu que agradeço. E bom feriado aí, né? Que a gente tem esse feriadinho aí, que a gente possa ver nesse feriado, não só pensar na gente também, né? Ver aquelas pessoas que estão precisando de Cristo, né? Opa, com certeza. Obrigada, amigo. E até a próxima. Até a próxima. E eu quero convidar, assiste comigo agora, Tá. um Ponto de Vista, onde o Silvano Júnior vai falar sobre finanças. Ele tem várias dicas especiais para a gente saber como organizar nossas finanças, tá bom? Assiste aí com a gente. Bom dia para você que está vendo o Manhã EPP. Me chamo Silvano Júnior, sou consultor financeiro. E hoje vou trazer a segunda parte sobre reserva de emergência. Na semana passada nós falamos, né, o que é uma reserva de emergência, para que ela serve, o tamanho que deve ter. E hoje a gente vai discutir, vai falar um pouco aí sobre onde você deve investir essa reserva de emergência. Só lembrando, né, que é uma parte, você vai calcular aí de 3 a 6 meses de despesas que você tem e você vai investir. Onde? Primeira coisa, reserva de emergência é um lugar que tem que ser acessível. Isso é, você tem que acessar esse dinheiro o mais rápido possível. Né? Você não pode investir sua reserva de emergência num imóvel, porque se você vender, você vai ter que esperar bastante tempo para reaver esse dinheiro, para você ter acesso a esse dinheiro. Então, a gente fala, o nome disso a gente chama de liquidez. Isso é, tem que ser algo que a gente transforme isso em dinheiro o mais rápido possível. Então tem que ser acessível. E claro também, como é uma questão de emergência, a gente tem que buscar segurança. Tem que ser algo que seja bem seguro, praticamente nada arriscado. Então você não vai investir a sua reserva de emergência em ações, ou em fundos imobiliários, ou até nessas criptomoedas que estão famosas por aí. Não, você não vai fazer isso. Você vai investir em algo seguro. Por exemplo, exemplos de investimentos que você pode colocar a sua reserva de emergência. Você pode colocar em fundos de investimento de baixíssimo risco, que são conhecidos como renda fixa DI. Você pode procurar também CDB de liquidez diária, que são esses títulos que os bancos emitem, mas tem que ser de liquidez diária. Isso é, você resgatar o dinheiro no mesmo dia, você ter acesso a ele, tá? Não fazendo propaganda, mas essas contas de pagamento como o Nubank, PagBank, PicPay, elas podem ser um exemplo de reserva de emergência, tá? Por quê? Porque você acessa isso rápido e é seguro. Agora, se você tem medo, né, desses produtos financeiros, reserva de emergência, o objetivo não é rentabilidade, é segurança e acesso. Então você também pode colocar na caderneta de poupança. Não é o lugar que mais rende, mas você vai ter acesso também. O importante é que você utilize esse dinheiro com prudência, né, e que possa abençoar a sua vida e a vida do seu irmão, tá bom? Então, tá aí, são oportunidades, são opções de investimentos para você colocar em sua reserva de emergência. Até mais! Muito bom, reserva de emergência parte 2 e toda semana, todo dia a gente tem ponto de vista aqui, algum colunista falando sobre viagem, finanças, moda, comportamento, né? E a gente está pensando aí em fazer de receitas também um ponto de vista de uma receita. Já pensou? Fala aí se você gosta, que daqui a pouco eu dou uma olhada aqui nos comentários. Vou fazer um intervalo rapidinho, mas já volto com mais conteúdo aqui preparado para você. Tem dica de passatempo ainda, tem aniversariantes e tem aí ainda algumas dicas especiais para você, tá bom? Intervalo rapidinho para tomar uma água e a gente já volta. Você que gostaria de receber aconselhamento, precisa entrar no site da nossa igreja, ippinheiros.org.br.
clicar em menu, serviços e quer aconselhamento. Ao clicar em Quer Aconselhamento, você será direcionado à página do Centro de Aconselhamento Bíblico. Lá tem um texto de boas-vindas para vocês e logo abaixo tem um formulário. Você precisa preencher esse formulário e enviar. Quando você fizer isso, o Centro de Aconselhamento receberá o seu pedido de aconselhamento. Esse pedido vai ser avaliado e logo em seguida você receberá uma mensagem onde você será direcionado ao conselheiro que o atenderá. Esse espaço de aconselhamento é um espaço seguro, porque é confidencial. Você vai poder falar das suas dores, dos seus anseios, das suas angústias, ali, centrado com o olhar, com o cuidado da palavra de Deus. Porque nós cremos que a lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Quem fará esse atendimento? Os nossos irmãos, as nossas irmãs aqui da IPP. São os conselheiros que foram e continuam sendo treinados e capacitados para te atender. Mas são pessoas que dependem tremendamente da graça e da ação do Espírito Santo. Olá pessoal, aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes e eu estou aqui para lhe trazer uma informação muito importante. Agora em janeiro do próximo ano, nós teremos mais uma oportunidade de estudar a Palavra de Deus com um novo Instituto Bíblico sendo formado, o Instituto Bíblico de Itapeva, na cidade de Itapeva. Eu serei um dos professores, muitos outros irmãos preciosos estarão lá ministrando a Palavra de Deus. Venha estudar conosco, você que aspira a ser um evangelista, plantador de igreja. Nós temos condições especiais, uma estrutura maravilhosa, um corpo de professores também capacitados. Você jovem, você irmão e irmã em Cristo, aqui da região sudeste, sul do país, você do Brasil inteiro, se deseja estudar conosco, venha estudar no Instituto Bíblico de Itapeva uma nova realidade na preparação de evangelistas para plantação e revitalização de igreja. O IB terá duração de 2 anos, nós temos moradias separadas para rapazes e moças, a mensalidade R$ 800. Estamos oferecendo bolsas também de até 100%, de 10% a 100%. Nós vamos estudar cada situação. Então entre em contato conosco, olha aí, o meu telefone particular, você pode ligar para mim, mandar um WhatsApp, enfim, vou te atender pessoalmente, mas venha para o IB, queremos investir na sua vida. Deus abençoe você. Muito bom, de volta, deu para tomar aquela aguinha, né? E agora eu quero falar para você que em 2022 o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e ele é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Olha que bárbaro isso, gente. Essa metodologia, ela trabalha o potencial da criança e do adolescente tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, né? Tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. E os principais diferenciais do Centro Renovo de Educação são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, integral e com horários flexíveis. E eu quero te convidar agora para conhecer um pouquinho mais do Centro Renovo de Educação, assistindo esse vídeo comigo. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com uma educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos,
visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês! Que coisa linda ver esse vídeo, né? E saber que tem uma educação firmada em princípios, né? Que formam líderes, assim, cristãos com a cosmovisão cristã, né? Fica aí a dica e o convite para você visitar uma das 2 unidades, uma no Butantã e a outra em Santo Amaro. Passa lá para conhecer. Ou se você não conseguir, não está aqui em São Paulo, pode acessar centrorenovo.com.br e ter todas as informações, né, sobre esse Centro Renovo de Educação, que a gente indica aqui, né? A gente confia, indica e muito mais com essas qualidades. E vamos lá, que tem aniversariantes hoje. Vamos ver quem está de aniversário? Parabéns! Hoje, dia 28, o último dia de fevereiro, né? Não sendo o ano bissexto, né? Quem está aniversariando hoje é a Ângela Cristina Quirino, a Carla Medeiros, a Clara Souza, o Daniel Rodrigues, o Henry Franco, a Kátia Mendes, a Leda Alcântara, a Lilian da Silva, o Marco Barbosa, o Salinha Med Ali, a Sonja Jotem, o Télcio Green, a Thaís Gomes e o Thiago Soares. Que Deus te abençoe muito e que seja um dia de alegria, comemore e agradeça ao Senhor pelo que Ele fez, faz e fará na sua vida. Se você está em casa, está de aniversário também, receba o nosso abraço com carinho do Manhã IPP, da IPP TV e também da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tá bom? Fico por aqui, bom feriado aí para você que está curtindo o feriado, descanse, né? Aproveita e agradeça ao Senhor e quem está nos retiros também, né? Aí encontrando mais de Deus também, que seja um encontro, uma intimidade com o Senhor, né? Agradeça muito o que Ele tem feito. Fiquem com Deus, até amanhã, eu espero por você às 10 horas aqui e fique agora com Notícias do Bem com Tainá Félix e Matheus Santos, muita notícia do bem para você. Beijo e até amanhã.